Não é? Ave Maria, salve Rainha, Mãe de Deus. Gente, é meio que um rosário, né? É, né? Ah, parece que todo mundo molha aí com a prece, né? Amoleceu, deu sono, foi? Deu sono? Não deu sono, não? Ah, Pensia, como dizia minha filha, que ela tinha. Pensia. Olha, né, nós estamos precisando de ajuda sempre. Agora mesmo nós estamos tentando reabilitar o som. Eu não sei se o nome é reabilitar, porque coitado, ele está tão, né, tão velhinho, tão desgastado. E aí, quem está à frente desse trabalho é Luiz. E ele está, quem quiser ajudar, procure-o. Ele está precisando de ajuda financeira para o som. Aquele som, 2 caixas que estavam aí dentro, puseram no chão e aí acabou com o som. Poeira, tudo aí, acabou. Então a gente está consertando o som. Esse daqui também está precisando de ajuda. Daqui a pouco não tem som nenhum aqui. Só o do mar. Mas vamos ao que interessa. O resto não tem pressa. Eu trouxe aqui a título de introdução ao que nós vamos estudar, um diálogo que houve entre Tagore, Rabindranath Tagore e Einstein. Os dois nunca se deram bem, viu? Na verdade é isso. Porque todo intelectual tem inveja de outro intelectual. É verdade, faz parte do processo, né? Porque um pensa que sabe mais que o outro, aí começa a confusão. Então nós vamos ler para vocês. A primeira parte da obra Einstein, Reflexões Filosóficas, de Irineu Monteiro, é dedicado ao diálogo havido na tarde de 14 de julho de 1930 entre Rabindranath Tagore e Albert Einstein, na residência do matemático e filósofo em Kaputt, na Alemanha. O encontro foi posteriormente publicado por Tagore sob o título A Natureza da Realidade. Não há detalhes de como o poeta indiano chegou à casa de Einstein, nem o porquê do diálogo. O autor da teoria da relatividade geral inicia o debate com esta pergunta: crê o Senhor no divino como isolado do mundo? Einstein perguntou. Aí Tagore respondeu: isolado não. A infinita personalidade do homem compreende o universo. Nada pode haver que não se possa reabsorver na humana personalidade. E isso prova que a verdade do universo é uma verdade humana. Einstein. Há 2 conceitos diferentes da natureza do universo. Primeiro, o mundo como unidade dependente da humanidade. 2, o mundo como realidade independente do fator humano. É aquele problema do aspecto sensorial, não é?
É como se o mundo existisse para o ser humano, porque ele é visto pelo ser humano. Aí a gente olha aqui para o mar, para as estrelas, para o sol, são manifestações sensoriais, não são? Está ligado ao nosso sensório, quer dizer, aos nossos sentidos. Principalmente, no caso, o sentido da visão. Mas existem teorias, né, dos mundos paralelos. É uma teoria. E um dos mundos paralelos é o mundo que nós chamamos de espiritual. E que nele há desdobramentos, como as dimensões. É uma coisa muito complexa. Eu estou até fazendo um estudo sobre isso. E um parênteses, na próximo encontro que nós vamos ter, no primeiro sábado de junho, eu vou trazer um trabalho aqui muito inédito, é sobre a memória, mas sob um prisma independentemente do cérebro. O cérebro não tem nada a ver com a memória, nesse caso. É interessante mesmo. Aí a gente vai saber onde fica realmente a memória. Bom, então vamos aqui. Agora, Descartes exclui a presença do Criador na sua concepção do universo. O homem existe paralelamente à realidade do universo, ou juntamente com a realidade do universo. O seu universo humano é permeado do humano, e o seu homem é parte integrante desse todo, expressão desse todo, e portanto não é uma criatura, é um ser eterno, o ser compreende o universo, equivale a ser o homem o próprio universo. Isso é coisa de poeta, né? E Rabindranath Tagore ganhou até o prêmio Nobel com um livro de poesia chamado Gitanjali. Ele ganhou o prêmio Nobel. Então, é coisa de poeta. Aquela história de dizer que aquela da unidade de que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ora, o Pai sendo responsável pelo universo, o homem, consequentemente, é o próprio universo. Então é isso que Tagore queria dizer poeticamente, que nós e o universo somos um. O que não é verdade, porque nós temos a individualidade, a independência espiritual, porque nós somos seres pensantes. E se somos seres pensantes, nós temos autodeterminação, o que se chama de livre-arbítrio, o que não acontece com o universo que é regido por leis imutáveis. E as leis que regem o homem são mutáveis. Existe a diferença entre a mutabilidade e a imutabilidade. O ser é mutável, o universo é imutável. Então não se pode dizer que nós e o universo somos a mesma coisa. Isso não é certo, não é correto. O universo pode até implodir, como as estrelas, né, decadentes, mas o homem não, porque ele é eterno. Ele não é tão eterno quanto o universo. Que as peças do universo têm vida até efêmera algumas, levando em consideração a própria criação, não é criação. Por quê? Porque ele sendo assim, imutável, ele tende a estabelecer uma íntima revolução, já que ele não pode se expandir, embora diga que o universo esteja em expansão. Entenderam? Não entenderam, não? Então, fica para a próxima encarnação. Eu também falo assim.
Manda ela subir. Então é o seguinte, parece que Einstein não aceita a tese do autor de Gitanjali e procura separar os fatos, passando a ver o mundo como unidade dependente da humanidade, em seu aspecto social. Se o homem fosse isolado do mundo, sempre perderia a razão de ser. O outro fator, o mundo como realidade do fator humano, isto é, o mundo em seu aspecto físico, que existe anteriormente ao ser humano. Dizia que Tagore não percebeu, ou percebeu e ignorou, a dicotomia einsteiniana, mas o diálogo continuou nesses termos. Tagore, quando o nosso universo se acha em harmonia com o homem eterno, conhecemos-lo como verdade, sentimos-lo como beleza. Isso é um conceito puramente humano do universo. Permitimos perguntar diante dessa colocação de Tagore: quem é esse homem eterno? Um homem que sempre existiu paralelamente ao ser eterno? A concepção de Deus de Tagore é traduzida em alma superior que penetra todas as coisas que se movem. Está no livro A Religião do Homem. E ele acrescenta a essa vaga concepção o seguinte: devemos compreender não só a mente raciocinadora, como também a imaginação criadora, o amor e a sabedoria que pertence à pessoa suprema, cujo espírito está em princípio sobre todos nós. Aí ele já tende por uma espécie de religiosismo que seria uma corruptela do hinduísmo. A verdade é que o gênio matemático de Einstein não entende esse logismo poético de Tagore. Cria-se então um maravilhoso debate, um sereno e maravilhoso debate entre dois espíritos que no fundo buscam ambos o monumental e instigante enigma da vida. O diálogo prossegue. Einstein, de modo que a verdade ou a beleza não são, segundo concebe, independente do homem. Tagore, não. Einstein, se extinguisse a espécie humana, deixaria de ser belo o Apolo de Belvedere? Tagore, assim o creio. Eu não creio. Sabe por quê? Porque o belo é belo por si só e não dependente de uma aferição humana. Se o homem estabelece o belo, ele o é em função da percepção do homem, da sua visão. Então ele não tem o belo não é intrínseco, é um atributo. O belo termina sendo um atributo. A ele ou a coisa conferido ou conferida pela minha percepção. Então, para Tagore não existe o belo por si só. O belo é de acordo com a percepção do homem e precisa existir o ser humano para classificar o feio e o belo. E tem uma coisa interessante, é que nem todos pensam da mesma forma, de acordo com a estética, não é? É como dizia os gregos, que num bloco de mármore há uma figura. Hein? Então o belo não é aquilo que o homem julga ser, é aquilo que é sem julgamento humano. Não é não? Então, veja que a coisa está complicando. Eu estou de acordo com sua concepção de beleza, mas não com a que a sustenta acerca da verdade.
porque a verdade ainda não foi revelada ao homem e tão pouco será revelada. Essa é a verdade. Enquanto Hermes concorda com Tagore, porque realmente a estética existe a partir da concepção humana, admite ao contrário de Tagore a verdade como independência da humanidade. Aliás, o construtor da hipótese dos fótons inspira-se no particular no arguto pensamento kantiano, cujo empirismo procede do método que o leva a observar o fato de que a certeza dos conhecimentos resulta da invariabilidade das operações mentais postas em movimento no ato de conhecer. Adiante, Einstein ratifica sua concepção sobre a verdade acrescentando: creio, por exemplo, que o teorema de Pitágoras em geometria afirma alguma coisa aproximadamente certa com independência da existência dos homens. Seja como for, há uma realidade independente do homem. Há também uma verdade relativa a essa realidade. E de igual modo, a negação do segundo. O diálogo entre os ganhadores do Prêmio Nobel Tagore da Paz e Einstein de Física revela duas mentalidades até de literatura de Tagore, até certo ponto antagônicas. É um puro raciocínio identificado com a lógica, as matemáticas. O outro é poeta, possuidor de raro talento e profunda sensibilidade. Movimenta-se com serena desenvoltura no âmbito do universo fascinante do idealismo estético e é quase um celibata. Nesses empates de gênio, quem saiu ganhando? Nós, porque estamos na plateia assistindo ao suave e inteligente intercâmbio de valores e conceitos discrepantes, é verdade, mas geniais, onde as figuras centrais é o ser e a existência, com os seus ainda indecifráveis enigmas. Ambos um dia, em ignoto futuro, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Serão livres e eternos, como eterno é o Pai. Isso mostra que mesmo esses gênios não conhecem a vida, nem a existência e nem tampouco o universo. E tem uma coisa interessante: o conhecimento do universo está em nós, é o que eu penso. Desde os primórdios, desde as eras mais recuadas, o homem vem desenvolvendo nele mesmo a possibilidade não apenas de se conhecer, mas conhecer o universo de que ele faz parte. Porque a Terra pode ser pequenininha, pode estar num cantinho lá do cosmos, mas faz parte do universo. Assim como nós também. Em termos, claro, espirituais, em termos biológicos, físicos, nós pertencemos como que uma espécie de grilhão à Terra. A Terra é a mãe biológica do espírito e o universo é onde ele se movimenta, é onde ele existe, é onde ele realiza os seus anseios e alcança as suas aspirações. Então, o corpo físico volta à Terra, porque faz parte da energia telúrica. O espírito volta ao universo, porque faz parte da energia cósmica. Tudo bem? Estou certo ou estou errado? Isso se chama de cosmogonia e cosmologia. E falar em dia, temos aqui a iconologia.
a filosofia das imagens. Eu vou trazer sempre assuntos assim, todo sábado, nessa cada mês, né? E nós precisamos estudar o pensamento de Kant. É um dos pensamentos mais sofisticados, talvez mais do que os grandes mestres da cultura grega, muito mais. Mas ele é fantástico, principalmente no terreno da fenomenologia. E aí nós vamos estudar aqui. Aqui vai ser uma escola de altos estudos, né? Olha que começou alto. Né? Aliás, não, eles é que estão altos. Eu sou baixo. É do grego eikon, imagem, mais logos, tratado. Logos pode ser interpretado como tratado, como conhecimento e como princípio. Deus é o logos, por exemplo. Dentro da concepção da escola neoplatônica, ele era o logos, quer dizer, o início, o meio, o fiat, né? Ele seria o próprio fiat. Fiat não no sentido apenas de luz, mas de sim. É como aquela história das letras gregas, a primeira e a segunda, alfa e ômega, né? Kardec usa até isso, espírito evoluído alfa ao ômega, mas não tem um termo. O ômega não é uma coisa terminal, muito pelo contrário, a partir do ômega começa então a vida universal. Então, o estudo da formação, transmissão e conteúdo das imagens e representações figurativas, ou ainda ciência dos atributos que caracterizam os deuses da mitologia. O termo difundiu-se a partir da publicação em 1593 da Iconologia do italiano Cesare Ripa, cujo objetivo era fornecer aos artistas um repertório de figuras alegóricas. O jesuíta C.F. Menestriel levou mais longe a pesquisa em sua filosofia das imagens em 1682. Analisou o valor da propaganda destas e sua influência sobre as mentalidades. Com E. Panofsky, no século XX, ensaio de iconologia, ganhou um significado mais amplo. O estudo da formação das imagens, dos arquétipos figurativos, de sua evolução através do tempo e do espaço e de seu papel simbólico, histórico. Desde muito tempo discutiu-se sobre quem antecedia quem na história dos ícones. Se foi a ideia da divindade que precedeu a representação de Deus através de imagens, ou se primeiramente foram criadas imagens como manifestação artística espontânea e só depois se decidiu revesti-la de caráter místico. É bom a gente fazer um parênteses aqui, quanto ao problema do totemismo. Os primeiros ícones surgiram com totemismo, mas eram voltados para o culto a determinados animais. Cada tribo, ou cada clã, tinha o seu totem. Isso significa que tinha também o animal de preferência e com o qual havia uma identificação por parte do clã. Então, esses animais eram, entre aspas, reencarnação de antepassados. Aí surgiu a chamada metempsicose. Não foi no Egito, como muita gente pensa. Foi nos povos mais primitivos. Pelo menos 15 a 20 mil anos antes dos egípcios. Já havia esse culto ao ícone, no caso, dos animais. Você vê que os índios norte-americanos, eles que vinham dessa linhagem, né, de adoração através dos totens, né,
aos animais, eles adotavam sempre nomes de animais. Urso, não sei o que lá, urso sentado, corça ligeira, né? Isso daí fazia parte do que se chama de totemismo. Então, as primeiras manifestações de ícones, né, de iconologia, surgiu justamente entre os povos primitivos, em que eles elegiam certos animais, e a preferência entre muitas culturas, mesmo sem umas conhecer a outras, era a águia. Hitler, por exemplo, estabeleceu como ícone do nazismo uma águia, assim como os americanos também, como os próprios astecas. Então, através da história, esses povos elegiam esses animais. Por que a águia? Porque a águia era forte, que elevava as alturas, tinha uma visão, né, do ambiente onde ela vivia muito grande, tinha um olhar penetrante, era um símbolo de força, a águia, e de determinação. Então esses ícones até hoje nos acompanham, somente nas culturas hoje ocidentais e nas culturas também orientais. Então, os modernos antropólogos acreditam numa combinação das duas hipóteses. O pensamento mágico, responsável pelo surgimento das primeiras crenças religiosas, despontou paralelamente às primeiras produções de imagens. As duas ocorrências se explicam concomitantemente, sendo uma, de certa forma, responsável pelo aparecimento da outra. Porém, ainda mais aceita atualmente, essa explicação é apenas outra conjectura formulada a respeito do problema. Na arte primitiva, uma coisa é certa: a criatividade é uma função mágica, pela qual os significados místicos são manipulados. Miguel Ângelo, milhares de anos após a idade da pedra, acreditava que, ao esculpir uma pedra, estava liberando um espírito contido nela, e a pedra metamorfoseava-se num ser dotado de vida própria. Mas acontece o seguinte: ele podia ideologicamente imaginar na pedra uma imagem, um ícone, mas precisava dele para que aquele ícone aparecesse, surgisse. Então a gente sente algo assim muito importante. Todos os ícones que surgiram através da história surgiram em função da manifestação do homem. É como se ele estivesse presidindo, e na verdade preside, todo esse processo complexo, né, de dar vida ao que não tem vida, ou que dá uma aparente manifestação de vida ao que nunca pode ser visto. E isso caracteriza o aparecimento dos ícones. Aqui na arte primitiva, o pensamento mágico responsável pelo surgimento das primeiras ciências religiosas a Vênus de Loucel é tida como a primeira imagem conhecida de uma divindade. A sua função religiosa é óbvia. Quase todos os estudiosos concordam neste ponto. Então, essa Virgem de Loucel é antiquíssima. Data mais ou menos de 20 mil anos da nossa era. Ela está na capa aqui do trabalho. E ela foi criada pelos homens, com uma intencionalidade. A virgindade é sinal de pureza. Não lembra vocês alguma coisa, não? Os teólogos rebuscaram
toda a história. E aí centralizaram em Maria, que é um ícone, né, esse processo da virgindade como algo representativo da pureza. Por quê? Porque o contato sexual, aí vocês vão ver no Velho Testamento, contato sexual era um pecado. Está vendo? Era um pecado. Então criaram toda essa parafernália de concepções, de dogmas, sem uma razão que possa atribuir a esses dogmas o caráter de bom senso, de realidade. Então vejam como as religiões surgiram. Nós estamos estudando aqui essa questão, não estou contra a religião nenhuma, nós estamos tentando evidenciar aqui que as religiões nasceram justamente dessas visões que o homem passou a ter de vida, de mundo, de liberdade, de virtude, de amor e aí por diante. Então foram se constituindo as religiões, os princípios fundamentais da vida de relação. Tudo isso se deu em função justamente dessa visão distorcida que o homem passou a cultuar em relação às coisas da vida e aquilo que ele tinha e tem nele mesmo. Tanto que os estudos hoje de psicologia, na psicologia avançada, nessa psicologiazinha de terceiro mundo, não é? O que é que eles querem encontrar? Em todo esse processo, algo que já existia no homem. É uma espécie, vamos chamar de catarse ideológica, não é? Então, através dessa catarse é que as coisas... Então, essa catarse, você aproveite, porque você não vai encontrar em centro nenhum esse tipo de estudo, viu? Você aí, está ouvindo? Se não está interessado, olha, pode ir embora. Ou então se joga ali na maré. Então, resultado, eu estou passando para vocês estudos aqui que vocês nunca viram, nem na faculdade. Vocês nunca vão assistir a uma palestra num centro sobre isso. Isso não é presunção, não. Isso é dedicação ao estudo, à pesquisa, à cultura. Quem não tiver aí a altura e se sentir realmente assim, pode pegar o bonde aí embaixo, viu? Não me atrapalhe em nada, muito pelo contrário. É menos uma vibração contrária à cultura. Então, minha gente, vamos ver. Não tão óbvio assim é a função do segundo grande exemplo da iconologia paleolítica, o feiticeiro dançarino. Existe realmente essa figura. Trata-se de uma estranha figura, parte pintada, parte entalhada na parede de um dos recantos mais inacessíveis da caverna dos Três Irmãos em Ariège, na França. A figura parece um homem e sua postura representa o ato da dança. Tem galhos de veado na cabeça, olhos de boi e um longo pescoço coberto de pelos. Possui ainda um rabo e as partes genitais do animal. Está colocado no nível mais alto da parede, encimando diversas pinturas de outros animais. Vários estudiosos da iconologia já discutiram a respeito do significado provável
desse ícone. O nome feiticeiro dançarino é fruto de uma das interpretações que sustenta ser a figura, a representação de um feiticeiro disfarçado em animal, desenvolvendo uma dança mágica. Isso daí tem certa coerência, porque geralmente nos cultos realizados em várias partes do mundo e em várias culturas, os feiticeiros ou os taumaturgos, né, da época, eles sempre se vestiam de animais, principalmente animais emplumados. Os gregos fizeram isso. No próprio teatro grego nós vamos encontrar persona, não é? Que é um tipo de disfarce e também uma alegoria. E ainda mais, seria a representação através da persona da verdadeiro caráter individual do homem. Está sendo redundante até. Por que eu disse individual? Porque cada pessoa desenvolve determinadas posturas em nível de caracteres, não é? Não é caracteres não, é caracteres, não é? E que vai determinar e vai criar o perfil da sua personalidade. Isso, todo esse trabalho, como Antígona, por exemplo, de Éfeso, foi aproveitado pela psicologia contemporânea, que é baseada fundamentalmente, não é? Outra redundância deliberada, na mitologia, não só na mitologia grega, mas na mitologia de todos os povos, que encontrava justamente nos animais, nas máscaras, né? A representação da sua verdadeira personalidade. O homem no teatro grego esconde o que é e se revela como deve ser. E aí nós precisaríamos estudar precisaríamos estudar as fábulas, né? Que as fábulas são trabalhos magníficos e aproveitados até por Jesus, diga de passagem, para fundamentar suas parábolas. Fábulas e parábolas guardam assim uma identificação, uma interação ideológica e cultural muito interessante. Seria bom um estudo sobre fábulas e parábolas, né? E aí vocês veem que nas fábulas o homem é representado pelos animais. Aí seria uma espécie de totemismo ideológico levado ao próprio teatro, que a arte tem realmente um significado além da nossa imaginação. Ela não representa certos estados assim de ideias, de concepções, de fantasias, né? De busca da realização de certos sonhos, ou melhor, da realização da realidade através dos sonhos, mas representa algo de muito sério e importante, como se o homem quisesse e ainda não conseguiu se revelar diante dele mesmo e das leis da natureza. Por que essa falta de interesse? Porque falta a ele, o homem, uma concepção consolidada de imortalidade, de continuidade, de contínuo, melhor dizendo. Então ele não se revela totalmente, né? Ele procura ser comedido nesse particular. Aí, por isso que o teatro grego apresenta a persona. Bom, eles argumentam que os povos dançarinos, na verdade, um deus, o rei dos animais. Eles argumentam que os povos paleolíticos, excelentes caçadores,
acreditavam num ser todo-poderoso, detentor dos atributos de todos os animais existentes. Aí você vê Edgar Rice Burroughs, né? O nome é em inglês, eu sou uma porcaria. Edgar Rice Burroughs. O que foi que ele criou? O que foi que ele criou? Ah? Quem adivinhar aí, quem acertar vai ganhar um prêmio. Edgar Rice Burroughs criou uma figura chamada Tarzan, que é um ícone, e que reúne nele os atributos dos animais sem se descaracterizar como homem. Esse Edgar Rice Burroughs, fazendo uma análise da sua criação, a gente vai encontrar nele, na criação de Rice Burroughs, o que? O totemismo, se movimentando como algo vivo e participante de uma mundividência em que prevalece o animal. Muita gente não percebeu isso. E Tarzan é um ícone e que representa os atributos dos animais. Tá vendo? É um ícone vivo, é um processo totêmico de que esse autor que prevaleceu para criar aquela figura, né, gritando feito um louco pelas selvas adentro da imaginação, na selva da imaginação. Eles argumentam que os povos paleolíticos, excelentes caçadores, acreditavam num ser todo-poderoso, detentor dos atributos de todos os animais existentes. Assim, os homens primitivos acharam ser de boa política adorá-lo. E tem uma coisa interessante, os homens de Cro-Magnon, eles eram monoteístas, e todas as culturas do paleolítico eram monoteístas. O monoteísmo não foi criado pelos hebreus, nem foi imposto a ferro, né, e brasa pelos contemporâneos, pelos nossos contemporâneos. Foi, na verdade, uma manifestação natural dos povos antigos que criam apenas em um só Deus, que podia ter vários nomes, mas era um só. Então repare uma coisa interessante, eles elegeram os animais como seus ícones, certo? Aí não consta que tivessem criado determinadas figuras representando o homem, a não ser no campo sexual ou da virgindade, mas não no campo de certas manifestações intelectuais ou morais. Isso surgiu depois, muito depois. Aí vocês vão ver na Grécia, né, a personificação dos deuses, no Egito, né, entre os caldeus, entre povos também do Oriente, e isso que deu sustentáculo ao catolicismo ao criar o seu panteão, onde estão lá plantados seus ícones, não é? É assim? Então os povos antigos eram monoteístas, e alguns nem monoteístas eram. Eles estavam tão absorvidos pelo que faziam, pelo que realizavam e pelo que acontecia com eles, que alguns deles esqueceram de criar seus deuses. Já eram povos ateus? Não, eu não era ateu porque eu não conhecia Deus. E para ser ateu precisa saber que Deus existe, para dizer que não existe, não é? Assim os homens primitivos acharam ser de boa política adorá-lo. Se assim foi, o feiticeiro dançarino pode ser considerado a imagem mais antiga
de uma divindade masculina, enquanto a Vênus de Loucel é a imagem mais remota de que se tem notícia de uma divindade feminina. Os próximos exemplos conhecidos de imagens religiosas, em sequência cronológica, datam do 7º milênio antes de Jesus. Eles pertencem ao período neolítico e foram descobertos na localidade de Cataliope, na Anatólia. São representações de divindades femininas, apresentando a mesma ênfase da fertilidade feminina, característica de alguns ícones do Paleolítico. Agora, o que eles realmente adoravam, e nós vamos encontrar em diversas culturas, era o falo, não é? Acho que todo mundo sabe aqui o que é falo. Sabe o que é falo? Alguém não conhece, não? Bom, conhecer conhece, mas alguém sabe o que significa? Pode não estar ligando o nome à pessoa. O falo é o órgão sexual masculino. Tá vendo? Todo mundo sabe, conhece, mas não liga o nome à pessoa, não é? Tem gente. Tanto que no telefone, eu recebi um telefonema, aí esse sujeito falou: Bernardo, eu tenho um falo. Eu digo: eu também. Ele pensou que falado era errado, né? Pois o certo é falado, é pegado, não é pego. Eu sempre digo que pega é o marido da pega. São pássaros. Não tem nada de pego, né? É pegado, falado, tomado. Eu vou dizer, eu tomo, é assim que diz? Não é? Quem inventou foi um sociólogo aí, metido a intelectual, chamado Fernando Henrique. Aquilo ali é intelectual na tonga da mironga do cabuleteiro. Fala errado como o diabo. Ele e outro também presunçosozinho chamado Jô Soares. E às vezes não decora direito o texto, aí fica falando besteira. Tem. Agora, todos os povos cultuaram, né? Mas cultuaram de uma forma, assim, iconográfica, né? Não é isso? Havia também os iconoclastas que não admitavam falo, né? E tem uma coisa, tanto ele foi importante que nós estamos aqui. Não caiu a ficha não, tá bom. Mas não é? É um dos ícones mais importantes da humanidade. Pode acreditar nisso. É não? Ou não é? O pessoal está murcho hoje aí, não sei o que está acontecendo. Eu não falo mais, não falo. Pronto. O Egito. No Egito, uma das... Mas vocês veem uma coisa interessante. Com Jesus, cometeram um crime. Transformaram Jesus num virgem. Né? Jesus nasceu de uma virgem e morreu virgem. É isso que querem. Ele nasceu da pureza e morreu na pureza. Por isso se vê a imbecilidade dessa religião. É a religião mais cretina, desculpa a expressão, que existiu na face da terra. Que pegou Jesus e fez o que quis com ele. Agora mesmo está saindo um livro sobre negando a autenticidade dos evangelhos. Está saindo agora. Eu escrevi um livro há 5 anos sobre a autenticidade dos evangelhos. Está em São Paulo para ser publicado. Mas quando sair esse aí, sai o meu. E muita gente deve ter a monografia, tem na internet. Em que eu conto tudo isso. A gente vai de Código da Vinci. O que está no Código da Vinci eu já falo há 20 anos. Da Vinci.
há 20 anos, eu também dei 20, aí, né? Então, né, o problema é a mídia, esse é o problema. Aí quando eu falo de Paulo Freire, nada, eu só critico mediocridade. E Paulo Freire é medíocre. Esse negócio de caminho de Santiago, isso é a coisa mais ridícula. Porque os grandes historiadores da exegese, né, eles negam a presença de Tiago na Espanha, como nega a de Pedro em Roma. Nenhum apóstolo saiu da Palestina. Todos morreram na Palestina. Tem provas disso. E Maria, ninguém sabe com que idade morreu, onde morreu e onde seu corpo foi sepultado. Ninguém sabe nada. Diz que ela subiu ao céu de roupa e tudo, ascensão. É nisso que as pessoas acreditam. É nisso, é por isso que Jean Paul Sartre ridicularizou a religião, acabou com a religião, porque isso não é coerente, isso não está de acordo com o bom senso, com a lógica. Eu chego a dizer que eu sou ateu, mas no sentido de negar esse Deus que está aí, eu nego. O Deus que eu concebo é um Deus inteligente, é um Deus coerente e que criou o princípio universal, a que nós chamamos de Espírito. Aí eu acredito. Mas nesse Deus bíblico e da religião, aí eu não acredito não. Sinto muito, mas não dá para eu acreditar. Porque eu termino sendo melhor do que ele. A verdade toda é essa. No Egito, uma de suas características mais relevantes, a mistura de formas humanas e animais, com raras exceções, a maioria das divindades egípcias era representada de 3 formas: na forma animal e na forma mista, com corpo humano e cabeça animal. As suas estátuas religiosas, depois de executadas, eram submetidas a uma cerimônia animatória, destinada a lhes dar a vida. No templo, essas imagens eram tratadas como se fossem seres vivos. Na Idade Média, os alquimistas tentaram criar um ícone, o homúnculo, como os hebreus criaram o Golem, e faz parte da mitologia hebraica, e que a gente vai estudar um dia aqui para vocês sentirem que os hebreus tiveram assim manifestações, expressaram manifestações que suplantam o Velho Testamento. Nós vamos estudar aqui a Torá, vocês vão ver, é algo assim muito importante e muito sério, e que não tem nada a ver com o Velho Testamento. E é o livro de cabeceira de todo judeu intelectual que preza. O Velho Testamento, eles nem ligam, a não ser os 5 livros de Moisés, que eles têm uma certa veneração. Os outros livros não. Aí os protestantes brasileiros, né, que não tem nada a ver com aquela cultura, assumiram, né, a divulgação da Bíblia e andam com ela debaixo do braço, fazendo desodorante. Fica branco pelo suor, né? Hein? Minotauro? A senhora faz parte da mitologia grega. Estava lá no labirinto de Creta. Não chega a ser, é um mito, mas não chega a ser um ícone, não. Não, é um mito, faz parte da mitologia, certo?
É o lutador, é o irmão dele, é o Minotauro. O irmão dele chama Minotauro. Ganha todas as lutas lá no Japão, né? E fatura. E não dá nada pro irmão. É a pior parte, né? Às vezes numa luta ganha $500 mil numa luta. E o irmão aí, tá vendo? Pai de família, tudo. Se tivesse um irmão desse. E o pior é que vem pra cá, se hospeda na casa dele, não paga nada, né? Cara casquinha, viu? Todavia esse procedimento era feito de acordo com princípios eminentemente simbólicos. Porque existia o seguinte, no Egito, como também dos gregos, o exoterismo com X, que é para fora, e o esoterismo com S, que era para dentro. Eles tinham, os egípcios tinham uma religião para o povão, como o catolicismo, que é para povão, né? Embora muitas pessoas que se dizem assim, inteligentes sejam, né? Quer dizer, não são inteligentes, se acham inteligentes, né? E para acreditar numa religião dessa tem que ter um laivo de burrice, senão não consegue ser católico, né? Hein? Exoterismo, vem de exógeno, né? Aí, resultado, nós precisamos então estudar isso. Os Pitágoras mesmo descobriu o esoterismo egípcio com S, quando fez parte de trabalhos nos templos de Heliópolis, Mênfis e Tebas. Ele participou de reuniões de materialização, de efeitos físicos, e destruiu o que havia na Grécia sobre a metempsicose, que admitiam que os egípcios adotavam a metempsicose, uma vez que falava da reencarnação de almas humanas, vamos chamar assim, em animais. E isso aí não é uma ideia dos egípcios. Dentro do próprio totemismo antiquíssimo já se admitia a metempsicose, a reencarnação de indivíduos, dependendo do seu caráter, em animais. Quem reencarnava num porco, por exemplo, quem reencarnava como águia, né? Então existiam os animais nobres e os animais, porque existe uma escala zoológica, né? Que Chamberlain, que foi um dos arautos do nazismo ou do racismo adotado pelo nazismo, Chamberlain era um alemão, não era francês. Ele falou da chamada escala zoológica, por exemplo, um pangaré, um puro-sangue, e aí lá vai, né? Mas isso daí é uma concepção muito distorcida, porque o pangaré pode chegar a puro-sangue, e o puro-sangue um dia foi pangaré. É como o problema do preconceito racial, que é fruto da ignorância, da estupidez. E as pessoas têm esse preconceito porque não conhecem a imortalidade, nem a transmigração das almas, ou, em outras palavras, a reencarnação. Por isso que os anglo-saxões não admitem a reencarnação. Os ingleses admitem a imortalidade, a comunicabilidade, mas a reencarnação não. Eles não podem admitir que venham a reencarnar numa cultura abaixo da dele, primitiva, porque não tem nada a ver. O que determina a reencarnação são os aspectos morais. Você pode reencarnar entre
numa cultura atrasada, e preservar seus caracteres morais. O que muitas vezes aconteceu no passado, e aí se distinguiram os taumaturgos, os mestres, não é? Espirituais, e aí por diante. Então eu acho que o preconceito, nesse caso racial, é uma estupidez, é a ignorância, é tudo da ignorância mesmo. Bom, na Índia, né, as estátuas que chegaram aos nossos dias dão bem a conta do espírito perfeccionista do grego. Os deuses são representados com corpos humanos. Um dos maiores exemplos é Zeus, Deus supremo do Olimpo, na concepção de Fídias, o maior escultor da Grécia Antiga. A estátua feita em ouro e ferro, o Zeus de Fídias, foi durante muito tempo considerado uma das 7 maravilhas do mundo, causando enorme impressão a quantos o viam. Também Palas Atenas, deusa protetora da cidade de Atenas, estava representada por uma estátua de rara beleza, esculpida por Fídias. A estátua media quase 14 metros, era feita também em ouro e ferro, e estava colocada no altar principal do Partenon, templo de majestosa e incomparável beleza em Atenas. Na Índia e países do Oriente predominam imagens de homens que se tornaram verdadeiros deuses. É o caso de Buda, né? Tem a representação de Buda magro, e tem a representação de Buda obeso, gordo, cheio de colesterol, triglicérides e abacuá. Então, por que ele era representado magro? Porque ele levou um tempo comendo somente ervas, folhas, né? Era natureba. Então, comia essas coisas. Depois, ele começou a comer carne, se entupir de gordura e ficou... Porque uma pessoa daquele volume, quando senta, ela esparrama, né? Vê que ele fica assim esparramado, né? Com aquele volume todo, né? Ele devia pesar uns quase 200 quilos. Né? Aí, resultado, ele era gordo também porque não fazia nada. Ficava sentado, tinha uma vida sedentária. Deve ter morrido de parada cardíaca, infarto, fulminante, qualquer coisa dessa. Porque ele ficava, o solitário do bosque, quase sentado no bosque o tempo todo, não saía, não fazia um alongamento, não fazia... Talvez ele fosse o quê? Com quem? Com as árvores? É chamado Sakyamuni, solitário dos bosques. Mas ele não fazia nada. Os discípulos que levavam comida, fruta, tudo para ele. Vivendo uma vida mansa, viu? E foi príncipe, ainda tem mais essa. Aí os budistas se apavoram comigo porque ele tinha um filho. Ele era casado, largou a mulher e largou tudo, né? E o filho tentou se reencontrar com ele, ele nunca lhe permitiu que o filho fosse a ele, tá vendo? Sei lá, renegou tudo, até o filho, tá vendo? E pai, né? O menino deve ter ficado traumatizado. Mais tarde ele deve ter lido os preceitos do pai e ficou calmo, não é não? Olha, pai, por detrás desses gurus tem coisa, viu? Não procurem estudar muito não, porque cada vez quanto mais eu estudo, mais eu me decepciono com essa turma aí, viu? Esses ícones da vida. Hein?
Ah, é. Abandona mesmo. É como o dia das mães, né? Eu digo, o dia das boas mães. Porque tem mãe aí que não vale nada, viu? Abandona até o filho no lixo. Não é não? É ou não é? Quantos casos a gente já sabe? Então é o dia das boas mães. Nem toda mãe é boa. Também tem filho que não presta, né? Então, acho que a pessoa tem a mãe que merece e o filho que não desejou. Bom, as estátuas que chegam ao nosso dia dão bem conta do espírito perfeccionista de Deus. Ah, já leu. Calma. Estão com pressa? Está com pressa? Está vexada? Está vexada, tá? Xavier, hoje lá no sul está sendo endeusado. É. Dizem que a reencarnação de Kardec foi. Eu acho que não. Eu acho não, eu tenho certeza. Que Kardec, com o espírito daquele independente, um intelectual, um homem determinado, não pode ser reencarnado como Chico Xavier. Isso não desmerece Chico Xavier, é pelo que ele fez e o que Kardec fez, não é? Kardec não serviu de instrumento para espírito nenhum. Na Umbanda chama de cavalo. Nenhum espírito montou nele. Como cavalo, olha lá. Mas com Chico Xavier, os espíritos pintavam e bordavam. O que foi que Chico escreveu? Nada. O que foi que Kardec escreveu? Muita coisa. Então acho que seria um retrocesso. Agora, e muita coisa foi deturpar, inclusive o pensamento de Kardec com a alma gêmeas e companhia limitada. Então Kardec reencarnou para se contradizer, para desfazer o que ele fez. Mais de quase 500 livros. A maioria é bobagem pura. Kardec não escreveu essas bobagens, essas asneiras. E o que tem de asneira nesses livros psicografados por Chico Xavier não está no gibi. Mas é besteira pura. Alguns são bons. Por exemplo, Parnaso de Além Túmulo, eu sempre chamo a atenção, que é o melhor livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. É o melhor. Fora daí é fantasia, uma questão de bobagem, uma questão de besteira. O pessoal não gosta que eu digo não, mas eu digo. Eu sou um radical, eu sou radical livre. Sou radical livre. Né? Esse é um ataque assim, sem ninguém esperar. E não admito esse endeusamento de médium no Brasil. Médium é estrela, está lá em cima. Eu não acho isso não. Eu acho errado. Nenhum médium na Europa, nos Estados Unidos, foi badalado como aqui. Não é não? Médium aqui é um deusinho, não dá não. Eu não admito. Nem adianta. Pode, se vocês quiserem endeusar esse povo, podem endeusar. Porque todos eles têm defeitos. Não é? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Nem Deus é perfeito. Porque se a gente é a imagem e semelhança dele, é coitado de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus não presta. Pronto. Acabou. Não é não? Ou é o contrário? Que Deus é a imagem de nossa semelhança, hein?
Eu acho que é melhor pensar assim para salvar Deus dos apuros, né? Em que meteram o pobre de Deus. Bom, é o caso de Buda, que é representado sentado com as pernas cruzadas, em atitude de serenidade e contemplação. Mas como é que pode cruzar uma pernona daquela, meu Deus? Eu fico, você sabe que eu fico imaginando tanto de maluquice? Porque quando a pessoa é gorda, ela não cruza as pernas. Ela não é verdade. A gordura não deixa. Ficar em posição de flor de lótus. Nem flor de maracujá dá, minha filha. Isso é mais legal. Fica assim, não é? Ó, a pernão, ó, um pernil. Aquilo não é um pernão, é um pernil. Como é que cruza? Não é não? Isso não é desrespeito, não. É verdade. Olha, eu aceito tudo, mas eu tenho que analisar. Senão eu não aceito. Eu sou assim. A pessoa magrinha cruza as pernas, faz miséria, mas gorda. Ele era guloso. Também. Olha, luxúria não é de luxo não, porque uma vez a pessoa mesmo, olha, foi na entrevista, achamos que luxúria é questão de luxo. Excesso de luxo, luxúria. Pode uma coisa dessa? A resultado, essas perninhas cruzadas não dá. O Cosme precisa saber disso, igual Paulo Henrique Amorim, quer dizer, Cosme precisa saber disso. É um chargista, Bom, outras seitas hindus, como a Shiva Nataja, introduzem em sua imagem religiosa antropomórfica algumas distorções simbólicas. As estátuas de Shiva têm 4 braços, cada mão segura um objeto simbólico ou faz algum gesto significativo. Pode imaginar uma pessoa com 4 braços, hein? Poxa, é estranho, viu? Não é não? Mas se a gente tivesse 4 braços, ia ser uma coisa natural. Ou não é? Cada braço podia fazer alguma coisa simultaneamente, não é não? A pessoa já pensou que não deveria. Vocês não são brincadeira. Outras divindades podem ter vários braços e cabeças, expressando a complexidade conceitual de Deus. Está vendo? As imagens religiosas astecas e maias têm geralmente uma aparência especialmente assustadora, devido à concepção negativista que aqueles povos tinham das divindades. Eram deuses terríveis que exigiam sacrifício de vidas humanas ofertados em rituais. É como o Deus bíblico. O Deus dos astecas e dos maias, dos incas, desses povos pré-colombianos, tinham a mesma performance do Deus bíblico, que também exigia sacrifícios. No próprio Velho Testamento, tem sacrifícios de seres humanos a Deus. Eu botei até no meu livro, A Bíblia e seus Absurdos. Ninguém contesta nada, porque não inventei, está lá. Inclusive sacrifícios de animais, como boi e pássaros. Deus exigia sacrifícios de animais. Então, por que Jesus se revoltou quando viu passar vários animais, bois, para o fundo do templo, para serem sacrificados a Deus? Jesus não se conformou com aquilo. Ele ficou revoltado.
de ainda oferecerem sacrifícios, né, de animais a Deus. Olha aí, está lá. O cordeiro é o cordeiro pascal, né, porque Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, nem coelho, né? Coelho põe ovos, é ovíparo, isso vem da Babilônia, quando os hebreus ficaram lá como escravos por 2 ou 3 séculos, dizem que foi 4. Eles aprenderam porque nos templos na Babilônia pegavam um cordeiro, que era um carneiro, né? Abriam vivo. Aí e punha ali a pessoa em pergaminho todos os seus erros, os erros que ele cometeu na vida. Punha dentro do cordeiro, costurava e jogava no fogo. Era o cordeiro que tirava os pecados do homem. Aí transpuseram isso para Jesus. Rapaz, é uma, desculpa a expressão, mas é uma patifaria. Como também o bode expiatório, que era rolado de ribanceira abaixo, coitado. Abriu o diabo do bode, botava uma porção de coisa dentro e rolava ele, como o bezerro de ouro, que foi adorado pelos hebreus enquanto Moisés estava fazendo lá os 10 mandamentos, que não foi Deus coisa nenhuma, fez aquelas asneiras, 10 asneiras juntas. Não desejar a mulher do próximo, é o que mais o povo deseja, porque parece que a mulher do próximo é melhor do que a que está próxima a ele. É a novidade, né? A novidade. Você sabe que o ser humano é doido por novidade, não é? Você ali está dizendo de próximo. O problema é esse. O panteão católico. Os primeiros cristãos não incorporaram ícones aos seus cultos, realizados inicialmente nas catacumbas em Roma. Mais tarde, porém, começaram a aparecer as imagens de santos, que eram os deuses, né? A feitura do que aconteceu na Grécia e na própria Roma. A imagem de Jesus crucificado, por exemplo, surge no 5º século da era cristã, quer dizer, 5 séculos depois da morte dele. Para se tornar, a partir daí, o símbolo mais difundido do catolicismo. Constituiu-se com o tempo o panteão católico com a entronização de santos, tendo Jesus como Zeus, como figura máxima desse estranho Olimpo. Na verdade, a iconologia católica é uma réplica da grega, sem guardar nenhuma proporção. O politeísmo assim revivido permanece até hoje. Eis por que razão o panteão dos deuses africanos, que é uma corruptela do panteão grego, se ajustou perfeitamente ao católico através do que se chamou de sincretismo, não é? Então, cada santo católico tem o seu correspondente, né, na mitologia africana. Não é isso, não? Então, isso mostra que foram os homens que criaram esses altares com seus ocupantes, e que as pessoas vão lá para rezar, fazer pedidos, promessas,
E aí por diante. Como os gregos faziam. Antes eles ofereciam frutas, né? Aqui oferecem flores e velas, que são oferendas de qualquer maneira, né? As flores e as velas que são oferecidas nos altares são resquícios dessas oferendas do que os gregos, os romanos, na Babilônia, ou melhor, na Mesopotâmia, faziam. Não há diferença praticamente nenhuma sobre essa questão. Então, é uma mistura, porque é mais uma cópia do grego do que o romano. Porque o romano, você vê que todo deus grego tem um correspondente, um nome correspondente na mitologia romana, né? A não ser Rômulo e Remo, que é uma coisa assim mesmo, é mitológico. Rômulo e Remo é mitológico, né? Mas há uma correspondência. E em toda a antiguidade nós vamos encontrar esses altares, o panteão de várias culturas são semelhantes. Tanto que na escola neoplatônica, os seus mestres, né, que eram mestres, eles se insurgiram contra as primeiras manifestações, né, de iconologia do catolicismo. E aí sofreram por isso. Eles nunca admitiram imagens. Lá no Velho Testamento há uma proibição de imagens, não é? Não tem? Proibir imagens. Mas os protestantes não adoram as imagens. Tu vem desde Martinho Lutero, até antes de Martinho Lutero, com algumas sociedades secretas, que, por exemplo, os templários mesmo, que é anterior a Martinho Lutero, eles não admitiam as imagens, eles rejeitavam as imagens. Mas isso tomou uma força muito grande no catolicismo e uma força de atração. As pessoas se sentiram atraídas. E aí o Vaticano começou a criar santos e mais santos, né, com justificativas mais vazias e despropositadas. E aí preencheram os altares, né, porque eles não sabiam o que botar nas igrejas. Se não fossem santos, a igreja seria o quê? Vazia, só com crucifixo lá, e acabou. Então não havia aquela galeria de santos, de imagens. Mas acontece que quando Deus mandou fazer a Arca da Aliança, e mandou fazer em ouro maciço, que Deus gosta de ouro, né? Ele mandou que botassem 2 querubins de um lado e do outro da arca. Ora, querubins são o quê? Hein? Imagens, ícones, não são? Ora, se proibiu adorar as imagens, por que ele pediu para botar 2 imagens na Arca da Aliança? E estão lá, hein? Não é não? Quando vocês quiserem apertar um protestante, fale disso. Mas não veio não, vem é réplica, que a verdadeira eles têm medo de roubar, porque além do peso em ouro, ele é cravejado de pedras preciosas.
diamantes, esmeraldas, ó. Deus não deixava por menos, não. Agora, para que Deus quer uma arca de ouro, meu Deus? Para quê? Para fazer o quê? Hein? Hitler andou doido atrás dessa arca e não conseguiu, esconderam. Porque disse que lá dentro da arca, é como tem aquele filme de Indiana Jones, né? Fantasiaram ali, diz que dentro da arca estava o poder de Deus, poder universal. E quem ficasse com a arca, tira esse poder. Então, Hitler, aí é verdade, Hitler andou atrás da arca, mas ninguém achou. E dizem até que ela não existe mais. Outros dizem que existe e que está no lugar ultra secreto, pelo seu valor histórico e pela sua riqueza. Mas é uma arca que pesa quase 1 tonelada de ouro. É pesada, não é fininho não, ouro maciço. Ouro é dessa espessura assim, ó. As paredes da arca é mole, com pedras imensas. Agora, para que tanto luxo? Deus, esse Deus, mas, né? Quer dizer, criaram um Deus à imagem e semelhança das ambições humanas. Não é isso? Essa que é a dura realidade. Eles dizem, Bernardo é contra o catolicismo, eu não sou contra a religião nenhuma. Desde que todas as religiões, como dizia Émile Durkheim, um sociólogo francês, todas as religiões têm origem no imaginário do homem. Você tem que dizer. Isso mostra que todas as religiões foram criadas pelo homem. Às vezes, sob a intuição de espíritos dedicados justamente à adoração de Deus, que existem. Mas acho que Deus não ia ter seus cuidados cósmicos para criar uma religião tão atrapalhada como essa que está aí. E fica o Papa pedindo perdão toda vez. Perdão por isso, perdão por aquilo, perdão pela Inquisição, perdão... Hein? E Lula tem capacidade de aprender? Ele é tão tapadinho, coitado, que não... Se tiver algum agente secreto aqui, eu estou preso. Olha, se eu for preso, por favor, tire um retrato para eu poder ser eleito deputado depois, viu? Bom, agora vamos fazer uma meditação e depois a desobsessão. Vocês querem a desobsessão? A galera, macaco quer banana. Tá fraco, tá fraco. Tá fraco. Olha, eu tô ouvindo mais a voz das mulheres aí, viu? É uma vantagem numérica. Então vamos fazer o seguinte, os homens não tomam passe e as mulheres tomam. Vocês querem mesmo? Tá fraco, não tá, Ju? É porque o povo está ocupado falando. É só vocês pararem de conversar que vai aumentar o couro aí. E o couro vai comer. Ô Douglas, bom, então vamos fazer uma meditação transcendental. Botar som, né? Cadê o som? Som na caixa aí. Vamos começar com um mantra. Olha, o lançamento do livro
que a maioria que não comprou, e só vai ter uma única edição. Acabou, acabou. E quem tem, não tira xerox para outro não, por favor. Olha os direitos autorais. Então o lançamento, nós vamos realizá-lo na Video Hub, ali na Pituba, na Manuel Dias da Silva. Todo mundo sabe onde é, né? Na próxima segunda-feira, quer dizer, dessa segunda a 8, dia 9, às 18 horas. É 18 horas? 18h30. E nós vamos estar lá. Até a livraria quer servir um vinho branco. Eu digo, já que é branco, é a cor da virtude, não tem problema. Bom, ninguém vai ficar bêbado, vai ficar e tudo bem, não tem problema nenhum. É a livraria, não é o centro. Agora não vão lá só para tomar o vinhozinho, não, tenha paciência. Então quem não adquiriu o livro, pode adquirir lá ou aqui também, viu? Lá é mais para divulgação do trabalho, porque eles gostaram muito do livro. E eu espero que vocês compareçam. Não vai haver reunião aqui na segunda-feira, dia 9. Está suspenso. Nós vamos para lá. Todo mundo vai para lá. Hein? Pode avisar os assistentes. Claro, eu vou avisar amanhã, segunda. E você pode avisar para tomar coisa rápida. Tem um cartaz ali embaixo. Eu estou fazendo isso para divulgar, para não ficar esse trabalho só aqui entre nós. Que modéstia inclusa, o trabalho é de pesquisa. Eu acho que está um bom trabalho. Não esgota o assunto, mas tem o essencial em magia. É até uma tentativa de desmistificar a magia. Eu acho que nós conseguimos de torná-la assim acessível, porque os textos mágicos de um Júlio Evola, de um Nicola Flamel, de Agripa, Cornélio Agripa, de Raimundo Lúlio, um dos pais do alcootismo, na Idade Média, Crossley, Elisha Levi. Se vocês, Pico de Mirandola, se vocês pegarem esses livros, é difícil de entender. Eles têm uma linguagem simbólica que parece que só eles entendem. E eles eram unidos. Eles trocavam correspondências, ideias, né? E os seus escritos são, até certo ponto, herméticos. Então a gente teria que entender a doutrina hermética associada a um vocabulário específico. Podemos falar assim, clavícula de Salomão. O que é isso? Muita gente não sabe o que é clavícula de Salomão, não é? Demiurgo, o que é o demiurgo? Então eles tinham essa nomenclatura
que usavam em seus escritos mágicos, né? Mas os verdadeiros magos, ele não tem nada a ver com Rosa Crucis, né? Que daria origem ao Rosacrucianismo, nem aos templários, nem os albigenses, nem os valdenses. São seitas secretas, que senão eu estou fazendo até um trabalho sobre essas seitas secretas. E que se distingue um verdadeiro escrito mágico. Eles têm assim eles criam uma atmosfera. Quando a gente mergulha mesmo para estudar, para tentar apreender o pensamento do mago, parece que a gente se transporta. É uma espécie de psicometria. Eu, às vezes, quando eu estou estudando esses escritos, eu fico passando a mão assim, ó, como que sentindo a alma das ideias. Como se eu estivesse afagando aquela alma. Porque existe uma alma das ideias. E ela é muito vívida. E quem lhe deu existência foi o mago, através das suas postulações sobre o ser, sobre a eternidade, sobre o amor, sobre a perenidade da vida. Então quando eu estou estudando esse trabalho, eu fico parecendo que um cego estudando o braille. A gente sente a vibração quando a obra é do verdadeiro mago, não daqueles prestidigitadores ideológicos, mas do verdadeiro mago, que trabalha com energia e que transpõe através da escrita essas energias para o papel. E aí o livro parece ter vida, que tem uma vida especial, uma vida própria, uma vida que nós não podemos, se não tivermos a predisposição mágica de captar, de identificar e com ela se estabelecer uma interação espiritual e sobretudo mágica. Então é fascinante o estudo desses trabalhos. No Livro dos Espíritos, eu senti também uma certa energia mágica, embora prevalecesse, como prevalece, o seu racionalismo. O mago nunca é absolutamente racionalista. Ele é idealista acima de tudo. É aquele ser que não tenta se distanciar da realidade, porque ele já está vivendo a própria realidade. O mundo chamado real é um mundo fictício, é um mundo ilusório, é aquilo que os hinduístas chamam de Maya. O verdadeiro mundo é aquele que nós pensamos que é o mundo dos sonhos e das fantasias. Na realidade, o sonho reflete a vida prática, o real. Então a realidade se torna sonho, para depois o sonho se transformar na realidade. Então com esse espírito é que nós devemos estudar as coisas do espírito. E como eu disse no Livro dos Espíritos, eu encontrei uma certa vibração própria da magia, mas ela se fragmenta. Na magia, não. O pensamento é livre, não há grilhões,
ele se espraia de uma forma espontânea, insoptável, ganhando todos os espaços. As letras se tornam a linguagem do mago. E nessa linguagem ele expressa os seus ideais, as suas aspirações. É uma espécie de catarse ideológica e espiritual. É assim que eu concebo a magia. E que faz parte intrinsecamente do universo. Cada astro, cada estrela, até mesmo os próprios cometas que passam, deixando um rastro de luz, tudo faz parte da magia. E Deus, o Deus que eu concebo, é o grande mago. É aquele que fez com que surgissem esses astros, essas estrelas, tirados ninguém sabe de onde, não de uma cartola cósmica, mas daquilo que nós chamamos de nada. Então surgiu o universo como um fiat mágico, como algo que nós não podemos entender ainda. Então Deus é o grande mago do universo, a quem devemos reverenciar pela sua força, pelo seu poder de transformar, de fazer com que o universo que ele criou seja mutacional, tanto quanto ele e tanto quanto nós. E nesse processo de mutação, nós vamos nos aproximando cada vez mais do conhecimento. Não só do conhecimento chamado humano, mas aquele conhecimento que está impresso em todas as instâncias do cosmos. É assim que nós entendemos Deus. É assim que nós entendemos a magia. E é assim que nós vamos entender o Espírito. Essa centelha divina, como diziam os alquimistas, que transmite através do tempo e do espaço, de polo a polo, de mundo a mundo, em busca da consecução definitiva dos seus mais puros e transcendentes ideais. E muita paz. Agora vamos à desobsessão. Obrigado.